ver agora quando uma função, né, é contínua num ponto qualquer que eu chamei de A. Então, x igual a A é um valor qualquer. Para a função ser contínua, para a função f de x ser contínua, algumas condições têm que ser satisfeitas. Primeiro, a função deve estar definida nesse ponto A. Então, a f de A tem que estar definida. Segunda condição, o limite da f de x, quando x tende a A, deve existir. E a terceira e última condição é o que eu achei em cima, a f de A tem que ser igual ao que eu achei em B aqui. Então, eles têm que ser iguais. Bom, pessoal, eu coloquei isso aqui, né? De praxe eu coloquei, mas a gente só vai começar a entender quando começar a aplicar nos exercícios. E é isso que nós vamos fazer agora. Bom, aqui nós temos então uma função que é definida por duas leis. Esta lei é para quando o x é diferente de 1 e esta é quando o x for igual a 1. E a questão é, verifique se a função é contínua em A, onde o A para nós aqui é 1. Então nós temos que só lembrar das condições de continuidade de uma função aqui. Primeira condição que tem que ser satisfeita, a função deve estar definida no ponto x igual a 1, aqui, A. Então, primeira condição, que eu chamei de condição A, nós temos que calcular o f quando x for exatamente igual a 1. Quando x for igual a 1, a função vale 3. Então, f de x será 3. Bom, está definida. Ela tem uma resposta quando x for igual a 1. Então, a primeira condição está satisfeita. Vou colocar assim, ó, satisfeita. Segunda condição, nós temos lá, né? Vamos ver aqui, ó. O limite deve existir quando x tende a A, sendo que o A para nós aqui é 1. Então, nós vamos ver se o limite existe. Então, eu vou calcular o limite desta função quando x tende a 1. Então, vou colocar aqui segunda condição, letra B. O limite de f de x, quando x tende a 1. Só vamos pensar um pouquinho, pessoal. Se o x tende a 1, ele é diferente de 1. Ele só tende a 1. Ele não é igual a 1. Então, tendo isso em mente, o x é diferente de 1, embora esteja próximo, é essa aqui a nossa lei. Então, colocando aqui, né? 3, quando x é diferente de 1, essa é a lei que governa. X menos 1. Ora, é claro que daí eu tenho que fazer, quando tem 0 embaixo, né? Porque se vocês olharem bem, vai dar 0 aqui embaixo. Eu faço pela direita e pela esquerda. Então, fazendo o limite de 3 sobre x menos 1 quando x tende a 1 pela direita. E também vou fazer o limite quando x tende a 1 pela esquerda, de 3 sobre x menos 1. Ok. Se o x se aproxima de 1, mas por valores levemente superiores a 1, então isso aqui vai ser um quase zero positivo. Então vai ser 3 sobre um zero, quase zero positivo. E nós já tínhamos visto em vídeos anteriores que quando dá um número diferente, zero em cima e zero, isso aqui tende a infinito. Então vai ter mais dividido por mais dá mais infinito. Vídeos anteriores eu discuti isso mais detalhadamente, pessoal. E quando x tende a 1 por valores abaixo de 1,
Isso aqui vai dar 0,999 menos 1, mas vai dar um quase zero negativo. Mais dividido por um menos infinito. Ora, mais infinito menos infinito não deu igual, então eu posso concluir que o limite, quando x tende a 1 de 3 sobre x menos 1, não existe. Bom, a segunda condição não foi satisfeita, então essa função aqui não é contínua para A igual a 1, ou seja, o x igual a 1, porque a segunda condição não foi cumprida. Vamos fazer outro exercício para entender melhor essa aplicação. Bom, agora vamos verificar a continuidade desta função para A igual a 5, onde o x é 5. Então, lembrando das condições que tem que ser cumprida, a primeira condição, a função deve estar definida no 5. Então, aqui nós temos que calcular quando for igual a 5, é igual a 5, não é diferente de 5. Então, se é igual a 5, quem está valendo é a de baixo. Então, letra A, calculando, né? A f de 5 é igual a, o x é 5, né? Então, 5 mais 5, isto vai dar 10. Então, achei um valor, tem uma resposta, a primeira condição foi satisfeita. Segunda condição é que o limite deve existir, e esse aí pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho. Então, quando x tende a 5, ele não é igual a 5, ele é diferente de 5, então é a de cima que eu tenho que pegar. Então, letra B, o limite, quando x tende a 5, de x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5. Peguei a de cima porque o x é diferente de 5. Bom, se eu colocar 5 dentro do x, vai dar 5 ao quadrado, dá 25 menos 25, vai dar 0 em cima. 5 menos 5 dá 0 embaixo. E toda vez que for assim, polinômio der 0 sobre 0, é porque tem alguma coisa em cima que pode ser simplificado com a de baixo. Então, fica limite. O de cima aqui eu vou fatorar em forma de produtos notáveis. Ficaria x menos 5, x mais 5 sobre x menos 5. Então, eu coloquei aqui em cima já, né, o produto notável, para quem ainda não decorou, para quem não entendeu. Como é que faz? Eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, posso escrever desse jeito. E dessa forma, eu estou visualizando aquilo que estava dando zero, que pode ser cortado, este com este. Bom, agora, copiando o que sobrou, né, vai ficar limite, fica x mais 5, quando x tende a 5. E aí, substituindo, 5 mais 5 é igual a 10. A segunda condição foi satisfeita porque o limite, na verdade, ele existe. Eu achei um resultado. A terceira condição diz o quê? Vamos ver aqui. A terceira condição diz que o que eu achei na segunda tem que ser igual ao que eu achei na primeira. Ora, a primeira condição deu 10. A segunda condição também o limite deu 10. Então, deu a mesma coisa. Então, letra C, realmente, a f de 5 é igual ao limite de x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5, quando x tende a 5. Então, fechou todas as condições. Logo, a função é contínua para x igual a 5.
Bom, vamos ver a continuidade desta função em torno do x igual a 4 aqui. Vamos aplicar então as condições necessárias para ver se ela é contínua. Primeiro vamos ver se ela está definida em 4. Aqui diz que isto que vale quando x for maior que 4. E isto aqui, essa lei aqui, vale quando for menor ou igual a 4. Então, igual a 4, ela tem que estar definida, né, em 4, porque o ponto que nós estamos analisando é o 4. E quando é igual a 4 essa lei, então vamos calcular a letra A, f de 4, se existe. Pega essa lei aqui, então, 2 vezes 4 mais 3. 2 vezes 4, 8, mais 3. 8 mais 3, 11. Pronto. Primeira condição satisfeita, está definida, tem um valor, uma resposta, então. Segunda condição, o limite deve existir. Bom, o limite daí é quando tende a 4, daí não é igual a 4. Então, vou pegar os dois limites, pela direita e pela esquerda. Então, a letra B, como tem duas leis, nós vamos pegar dois limites. Limite, quando x tende a 4, quando x tende a 4 pela esquerda. E também vou pegar o limite, né, quando x tende a 4 pela direita. Quando x tende a 4 pela esquerda, valores inferiores a 4, daí nós vamos pegar essa lei aqui de cima, porque é um pouquinho inferior a 4, 2x mais 3. Então, ficaremos com 2x mais 3. Substituindo, 2 vezes 4 mais 3 dá 8, mais 3 dá 11. Bom, um limite existe, o limite à esquerda. Agora vamos ver o limite à direita, se ele também existe. Só que o limite à direita, aí o x é levemente superior a 4. Então é essa lei que vai governar. Então, voltando e retornando lá, vai ficar 7 mais 16 sobre 4. 7 mais 16 sobre 4 é 4. E também vai dar 11. Ok. Logo, como deu o mesmo valor, eu posso concluir disso aqui, né, que o limite da função, quando x tende a 4 por qualquer um dos lados, deu 11. Então, o limite também existe. E aí, então, nós temos que ver a terceira condição, que diz que os valores que eu achei na primeira, no A e no B ali, na condição A e B, tem que ser igual. Então, vamos ver. A primeira condição é 11. A f de 4 é 11. E o limite, quando x tende a 4, também deu 11. Logo, a letra C, f de 4, é igual ao limite da função quando x tende a 4. As três condições foram satisfeitas, então a função é contínua no ponto 4. Bom, esse exercício encontra o valor de k para que a função seja contínua. E aí eu vou começar a aplicar as condições. Nós tínhamos visto que a função tem que estar definida no ponto que eu estou analisando. Então vamos lá. Primeira condição. Quem seria a f no ponto 1, que é o que eu estou analisando? Então, quando for menor ou igual a 1 é essa lei que manda. E como é igual a 1, fica 7 vezes 1 menos 2. 7 vezes 1 é 7 menos 2.
Dá 5 a resposta. Então, aí está 5. Então, a primeira condição eu já achei. Segunda condição, letra B, né? O limite deve existir. E, neste caso, eu vou ter que fazer o limite pelos dois lados, porque são duas leis. Então, a letra B seria o limite quando x... vamos botar aqui, limite quando x tende a 1 pela esquerda. E temos que achar também o limite quando x tende a 1 pela direita. Só que quando x tende a 1 pela esquerda, quem governa é essa lei aqui. Pode ver. X levemente inferior a 1 é essa lei que eu vou usar aqui. Então, vai dar 7x menos 2. 7 vezes 1 menos 2. 7 dá 5. E quando x tende a 1 pela direita, ele é levemente superior a 1. Então, é essa lei aqui que eu vou usar, que é kx. Então, vamos colocar lá no limite que nós estamos analisando. Kx ao quadrado. Substituindo, k vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, fica k. Para que o limite exista, é necessário que o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda seja igual, né, ao limite da função quando x tende a 1 pela direita. Então, vamos igualar o 5 aqui. 5 igual a k. Bom, este valor de k tem que ser 5. Daí o limite existe. E aí já achamos o valor de k. E aí se o k for 5, o limite existe. O limite, né, vai ser da f de x. Limite da f de x quando x tende a 1 por qualquer lado, terá que ser 5. Então, já achamos o valor de k. Só vamos testar a terceira condição, que diz que o que eu achei na primeira condição tem que ser igual ao que eu achei na segunda. E realmente, aqui, ó, deu 5. Se o k for 5, o limite vai ser 5, então deu igual. Então, a letra C, a f de 5, que eu achei na primeira condição, é igual ao limite da f de x quando x tende a 1. Ok. Se o k for 5, ela se torna contínua. Bom, aqui nesta questão, encontre o valor de k de modo que torne a função, essa função aqui, contínua, no ponto 3. Então, nós temos aqui, de novo, as condições. Continuidade da função num valor qualquer chamado a, onde o a é menos 3. A primeira condição é que ela tem que estar definida nesse ponto que eu estou analisando. Então, a letra a f de x, deve estar definida. Então, vamos botar assim, f de menos 3. E quando x é menos 3, aqui está maior ou igual. Igual. Então, o igual, quando é menos 3, é essa aqui que vai valer, é kx ao quadrado. Então, nós vamos botar aqui k, no lugar do x eu ponho menos 3 ao quadrado. E aí, prosseguindo, f de menos 3 é igual, menos 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes k. Paramos por aí. O valor do k agora tem um valor que ele pode assumir, então ela está, de certa forma, definida. Só tem que saber que k faz ela ficar definida para que todas as condições sejam atendidas. A próxima condição é que o limite da função, quando x tende a, deve existir.
E neste caso eu estou vendo que tem um limite tendencioso para a direita, tem uma lei, e quando é tendencioso para a esquerda tem uma outra lei. Então vou fazer bilateral porque tem duas condições. Então, prosseguindo, a condição B, eu vou achar o limite da função, né? Quando x tende a menos 3 pela direita. Quando x tende a menos 3 pela direita, aqui está, ó, ele é um pouquinho maior que menos 3, então essa é a lei kx ao quadrado. E também, isso tem que ser igual ao limite quando x tende a menos 3 pela esquerda. Quando ele tende a menos 3 pela esquerda, ele é levemente inferior a 3. Então, essa aqui é a lei que vai governar. 2x mais k. Ora, então, substituindo aqui dentro, né? X tende a menos 3 pela direita, bota dentro do x, k menos 3 ao quadrado, que vai ser igual, substitui dentro do x, 2 vezes menos 3 mais k. Aqui vai dar 9k igual a menos 6 mais k. Prosseguindo, este k passa para o outro lado, 9k menos k igual a menos 6. Logo, 8k igual a menos 6. K igual a menos 6 sobre 8. Este valor de k ainda, se eu dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, vai ficar que k simplificado vai ser menos 3 sobre 4. Então, achamos o valor de k. Achamos o valor de k. Agora, vamos ver a terceira condição, onde nós sabemos que a terceira condição diz que o limite da f de x quando x tende a tem que ser igual a f de a. O que nós achamos aqui? O a é menos 3, é 9k. Vamos substituir o k aqui para ver o que vai dar. Então, nós vamos pegar este valor e vamos ver aqui, letra C, que a f de menos 3 é 9k. F de menos 3, substituindo aqui o k eu achei é menos 3 sobre 4. F de menos 3, menos 27 sobre 4. Vamos ver se o limite também vai dar isso aqui. O limite, sabemos que o valor de k que torna esse limite igual a este é menos 3 quartos. Ora, se eu colocar menos 3 quartos aqui no lugar desse k, vai dar um valor, e se eu colocar aqui, vai dar um valor igual. Então, qualquer um dos dois que eu pegar, vou pegar o limite, que é mais simples, né? Kx ao quadrado. E vamos ver se esse valor que eu achar, poderia pegar essa também. Vou escolher esta. Se vai dar a mesma coisa que eu achei aqui. Então, o limite quando x tende a menos 3 pela direita, de k vezes x ao quadrado. Quando x tende, o k nós achamos aqui, que é menos 3 quartos, então vou botar menos 3 sobre 4. E o x tende a menos 3, colocamos menos 3 ao quadrado.
3 ao quadrado dá 9, dá menos 27 sobre 4. Ó, realmente o limite está dando igual. Eu poderia ter pego 2x mais k, tem que dar a mesma coisa. Ó. Limite 2x mais k, quando x tende a 3, a menos 3, quer dizer, pela esquerda. O k nós já sabemos, o x tende, então vai ser 2 menos 3. E o k, conforme foi encontrado, é menos 3 sobre 4. O que nós achamos aqui? 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 3 sobre 4. Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes dá menos 24. 4 dividido por 4 dá 1, dá menos 3. Realmente, 24, 5 vezes menos 27 sobre 4. Então, o limite deu quando x tende a menos 3 por qualquer lado da função f de x será menos 27 sobre 4, que fechou com o valor da função. Então, como deu igual, o limite e a função é igual para esse k, então ela é contínua em x igual a menos 3. Então ela fica contínua, pessoal. Esse é o valor de k que torna ela contínua. O valor de k que torna ela contínua é menos 3 sobre 4. Bom, nesta questão aqui, encontre o valor de k que torna a função contínua. Aplicando as condições que a gente já tinha mostrado, né? Primeira, letra A f deve estar definida no ponto A, ou seja, igual a 3. Então, primeira condição sendo testada, né? Vamos ver se está definida. A f de 3. Bom, quando o x é igual a 3, a função será 3. Então, a f de 3 está aqui. Quando for igual a 3, o x, ok. Primeira condição está definida. Segunda condição, o limite deve existir. Bom, nesse caso aqui, o limite, letra B, vamos colocar aqui, que o limite da função, quando x tende a 3, se o x tende a 3 tanto pela direita quanto para a esquerda, é óbvio que ele é diferente de 3. Então, não preciso fazer duas limites tendendo para a direita e para a esquerda, porque é a mesma lei. Então, ele é tendencioso a 3, ele não é 3, ele é próximo de 3. Então, vai dar x 2 mais k vezes x mais 2. Substituindo o 3 dentro do x, 3 ao quadrado mais k vezes 3 mais 2, tá? Igual a 9 mais 3k mais 2. A resposta 11 mais 3 vezes k. Então tá. O limite, de certa forma, existe. Entretanto, nós vamos ter que ser obrigados a aplicar a terceira condição, onde o que eu achei na primeira condição tem que ser igual ao que eu achei na segunda. Então, vamos fazer a letra C agora, igualando. O que eu achei no B? Letra C. O limite da f de x, quando x tende a 3, tem que ser igual a f no ponto 3.
O limite da f de x quando x tende a 3 eu achei aqui, tá? 11 mais 3k, que vai ser igual a f de 3, eu achei ali, é 3. Então, 3. 3 vezes k igual a 3 menos 11. 3 vezes k igual a menos 8. Passa dividindo, k igual a menos 8 sobre 3. Ok, achei o valor de k ao aplicar a terceira condição. Bom, aqui determine o valor de k de modo que a função seja contínua no ponto zero, quando a tende a zero. Recordando as nossas propriedades, né? Para ser contínua, deve estar definida no ponto. O ponto, no caso, é o ponto zero. Então, a letra A aplicando. Quando x for igual a zero, esta é a lei. Então, f de x igual a k ao cubo menos 7. Se nós colocar f e 0 aqui, como não tem x para substituir, o k continua sendo k menos 7. Aplicamos, né? Mas não achamos ainda o valor de k que torna ela contínua. Então, vamos prosseguir, né, a nossa trajetória. A segunda é o limite deve existir. Então, a letra B, o limite da função, né, o limite da função quando x tende a zero, que é o ponto que nós estamos analisando. Ora, se o x tende a zero é porque ele não é zero, ele é diferente de zero. E para diferente de zero, tanto pela direita como a esquerda, é essa lei aqui. Então, e na 2x. Colocando zero ali, e na 2 vezes zero. Fica e na zero. E um número elevado a zero, desde que seja diferente de zero, sempre vai dar 1. Ok, já achamos o limite. Mas não achamos o k ainda. Isso porque vamos ter que apelar para a terceira condição, que diz que o limite da f de x quando x tende a tem que ser igual a f de a. Só que o a é 3, então eu vou copiar aqui o que eu estou vendo, a letra C. O limite quando x tende a zero de e na 2x tem que ser igual a f no ponto zero. F no ponto zero, nós já vimos que K3 menos 7. Então, este aqui ficará K na 3 menos 7. O limite e na 2x quando x tende a zero, nós achamos aqui na segunda condição que é 1. Então, isolando o k, passa para o outro lado, k ao cubo igual a 7 mais 1. K ao cubo igual a 8. 8, k ao cubo pode ser escrito como 2 na 3. Pronto. Logo, k igual a 2. Então, nós tivemos que usar até a terceira, né, condição para descobrir o valor do k.